Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A luz fria da sala de cirurgia banhava o ambiente com um branco clínico, quase ofuscante. As máquinas zumbiam suavemente, acompanhando os batimentos cardíacos da paciente deitada na mesa. Sua família estava sentada na sala de espera, alheia ao que acontecia a portas fechadas. De repente, durante a própria operação, um gesto furtivo, uma intenção inaceitável. Vários cirurgiões, supostamente encarregados de proteger e cuidar, foram flagrados em flagrante conduta escandalosa em relação à sua paciente. A mulher, negra e corajosa, viera para um procedimento médico simples, mas o que se desenrolava era tudo menos médico. Câmeras de vigilância, instaladas recentemente para proteger os pacientes, capturavam cada movimento, cada olhar cúmplice entre os culpados. O choque foi imediato. A violação da ética, o desrespeito à sua dignidade e à sua vida eram incompreensíveis. O quarto, normalmente um símbolo de cuidado e confiança, havia se transformado em um palco de injustiça e abuso de poder. Nas sombras, a equipe médica honesta e horrorizada trocava olhares silenciosos, ciente de que o escândalo estava prestes a vir à tona. A mulher, embora vulnerável, logo se tornaria o centro de uma investigação nacional, um símbolo de coragem diante de práticas inaceitáveis. Atrás de cada porta desta sala de cirurgia, a verdade esperava para ser revelada. A manhã estava tranquila, quase mundana, no bairro nobre de Chicago. Olivia Carter, uma mulher negra na casa dos 30, entrou no imponente saguão do Hospital Santa Margaret. Ela usava uma roupa simples, mas elegante, e seus olhos refletiam confiança e um leve nervosismo. Hoje ela passaria por uma pequena cirurgia, mas necessária para sua saúde havia vários meses. Ela foi recebida pela enfermeira de plantão, uma jovem sorridente chamada Raquel. "Olá, senhora Carter, siga-me, o cirurgião está esperando", disse ela gentilmente. Olivia assentiu e caminhou atrás dela, tentando acalmar a ansiedade que lhe apertava o peito. Na sala de cirurgia, tudo parecia normal. Jalecos brancos, instrumentos esterilizados, máquinas zumbindo. O Dr. William Hargrove, um cirurgião renomado porém arrogante, conhecido por seu distanciamento em relação a pacientes negros, aproximou-se de Olivia com um sorriso educado porém calculista. Ao lado dele, o Dr. Stephen Mallory trocava olhares cúmplices com outro assistente. Enquanto o anestesista preparava Olivia para a cirurgia, Hargrove sussurrou para Mallory: "Você percebeu que ela está sozinha aqui? Ninguém está realmente olhando para ela." Mallory deu um sorriso que não era um bom presságio. Olivia sentiu uma tensão estranha, uma atmosfera que não era nada médica. Quando o anestesista a fez deitar na mesa e começou a inalar o gás sedativo, ela encontrou o olhar dos cirurgiões. Um arrepio percorreu sua espinha. Algo estava errado. O que Olivia não sabia era que uma câmera de vigilância havia sido ativada recentemente do lado de fora do quarto, projetada para proteger os pacientes de qualquer tipo de abuso. As imagens que ela estava prestes a gravar mudariam sua vida e exporiam o escândalo que ela estava prestes a enfrentar. A operação começou, mas o que deveria ter sido um ato de cuidado logo se transformaria em um confronto com a ética médica e a justiça. Olivia Carter, adormecida, mas apenas vagamente consciente do que a cercava, sentiu uma tensão incomum no quarto. Os movimentos dos cirurgiões pareciam mais hesitantes, furtivos, quase conspiratórios. O Dr. Hargrove e o Dr. Mallory trocaram olhares travessos, pensando que ninguém os observava. O que eles não sabiam era que a nova câmera de vigilância, discretamente instalada no canto da sala, estava gravando tudo. Cada movimento, cada sussurro, cada violação da dignidade de Olivia era capturado em alta definição. Em dado momento, Hargrove tentou um gesto inapropriado, um comportamento claramente contrário à ética médica. Mallory, em vez de interrompê-lo, sorriu e continuou filmando a cena com o celular, pensando que poderia apagá-la mais tarde. Mas o sistema de segurança já havia enviado um alerta à gerência do hospital. Comportamento suspeito detectado. De repente, Raquel, a enfermeira, notou algo incomum. Seus olhos se arregalaram em choque. "Doutor, isso é muito errado", sussurrou ela, aproximando-se silenciosamente do painel de controle da câmera. Ela tomou uma decisão rápida e corajosa: ativar a gravação automática e alertar imediatamente a segurança do hospital. Hargrove e Mallory, convencidos de que ninguém os observava, continuaram suas manobras. Mas a reviravolta aconteceu quando os seguranças entraram pela porta, alertados pelo sistema. Os cirurgiões ficaram surpresos, incapazes de esconder o pânico e a culpa. Olivia, ainda sob anestesia,
mas parcialmente consciente, sentiu uma atmosfera de tensão e urgência. Seus olhos se encheram de confusão e medo, sem compreender plenamente a gravidade da situação. Em questão de minutos, o que deveria ter sido uma operação simples transformou-se num escândalo iminente. Os cirurgiões foram imediatamente suspensos e a administração do hospital anunciou a abertura de uma investigação interna. Olivia, protegida e cercada por uma equipe honesta, logo descobriria a extensão da conspiração da qual fora vítima. Naquele dia, uma simples visita ao hospital desencadearia um caso que abalaria o mundo médico e exporia os mais impensáveis abusos de autoridade. Horas após o incidente, imagens capturadas pelas câmeras de vigilância e telefones internos do hospital começaram a circular entre autoridades e a gerência. Imagens do comportamento inaceitável dos cirurgiões vazaram rapidamente para a mídia local. Olivia, ainda sob o efeito da anestesia, estava cercada por uma equipe médica honesta que a tranquilizou e garantiu que ela se sentisse segura. Ao acordar, ela percebeu o que havia acontecido. Você realmente viu o que eles estavam fazendo? Perguntou ela com a voz trêmula. Raquel, a corajosa enfermeira, assentiu. Sim, Olivia. E está tudo registrado. Você não está sozinha. Você vai conseguir justiça. Assim que a notícia foi publicada, as redes sociais explodiram. Hashtags como #Justiça para Olivia e #Hospital Santa Margarida viralizaram em poucas horas. Os cidadãos, indignados com a flagrante violação da ética médica e o racismo implícito, expressaram sua indignação com veemência. Os cirurgiões Hargrove e Mallory foram imediatamente suspensos, mas a pressão do público e de grupos de pacientes foi muito além de uma simples suspensão. Jornalistas começaram a investigar seus antecedentes, descobrindo rapidamente que não era a primeira vez que se envolviam em comportamento questionável em relação a pacientes vulneráveis. Olivia, embora abalada pela experiência, sentiu uma energia renovada. Pela primeira vez, percebeu que podia transformar sua dor em ação e que sua voz, respaldada pela verdade e pelas evidências, poderia desmascarar a injustiça. Ela decidiu se manifestar publicamente, contar sua história com precisão e coragem. Essa decisão desencadearia uma série de eventos que abalariam não apenas o hospital, mas todo o sistema médico, revelando práticas e abusos ocultos que antes permaneciam impunes. Olivia compreendeu que aquele momento, embora traumático, era o início de uma luta por justiça e dignidade humana. Poucos dias após a divulgação das imagens, Olivia Carter estava na pequena sala de coletiva de imprensa do hospital. Câmeras estavam focadas nela, microfones captavam cada palavra sua. Ao seu lado estavam Raquel e vários representantes do hospital, determinados a apoiar a paciente e restaurar a confiança na instituição. Os cirurgiões Hargrove e Mallory, suspensos, mas ainda presentes nas sombras, sabiam que este seria um momento difícil. A opinião pública exigia explicações e pela primeira vez, eles se viram frente a frente com alguém que não se deixaria intimidar. Olivia respirou fundo. Vim aqui para uma operação de rotina, mas fui vítima de um comportamento inaceitável, contrário a toda a ética médica, disse ela com voz firme, mas controlada. Sou negra e algumas pessoas achavam que isso lhes dava o direito de me tratar como um objeto. Mas não vou ficar em silêncio. Os repórteres tomaram notas frenéticas, cientes de que estavam testemunhando um momento histórico. Os cirurgiões, visivelmente desconfortáveis, evitaram o olhar dela. Olivia continuou: as evidências existem. Câmeras, testemunhas e uma equipe médica honesta. Ninguém pode negar o que aconteceu. Essa declaração desencadeou um terremoto midiático. Emissoras de televisão nacionais, sites de notícias e redes sociais divulgaram suas palavras. Associações de pacientes e ativistas pela igualdade de direitos denunciaram o incidente, organizando protestos pacíficos em frente ao hospital em apoio a Olivia. Para Olivia, não se tratava apenas de uma questão de justiça pessoal, mas de uma luta por todos os pacientes vulneráveis, frequentemente ignorados ou discriminados. Ela entendia que sua coragem poderia inspirar outras vítimas a se levantarem e denunciarem a injustiça. Hargrove e Mallory saíram da sala, impotentes e humilhados, enquanto Olivia permaneceu de pé, sentindo-se mais forte do que nunca. Esse confronto, embora difícil, transformou uma experiência traumática em uma reivindicação por dignidade e direitos humanos. Após a coletiva de imprensa, Olivia Carter não estava satisfeita com sua vitória na mídia. Ela sabia que, para obter justiça plena, precisaria recorrer à justiça. Com a ajuda de Raquel e de alguns advogados especialistas em direitos dos pacientes, ela apresentou uma queixa formal contra o Dr. Hargrove e o Dr. Mallory.
O advogado principal, Jonathan Reis, um homem determinado e respeitado, explicou: usaremos todas as evidências disponíveis, vídeos, depoimentos de testemunhas, documentos internos do hospital. O que vocês vivenciaram jamais deve ficar impune. Os dias seguintes foram intensos. Olivia compareceu a reuniões com a equipe jurídica, revivendo cada detalhe da operação para documentar o caso com rigor. Cada gravação, cada conversa entre os cirurgiões, cada alerta da enfermeira Raquel tornou-se um elemento crucial no caso. Enquanto isso, a mídia continuou a cobrir a história. O Hospital Santa Margarete foi submetido a um escrutínio cada vez maior, e a administração anunciou medidas para fortalecer a segurança dos pacientes e a transparência. Associações médicas expressaram apoio a Olivia, pedindo sanções severas para os cirurgiões envolvidos. Olivia, apesar do estresse e da fadiga, encontrou uma força insuspeita nessa batalha. Ela entendeu que sua voz e seu testemunho poderiam proteger outros pacientes e mudar as práticas médicas para melhor. Todos os dias, ela se preparava para o confronto jurídico, ciente de que o caminho seria longo, mas necessário. Além da justiça pessoal, Olivia tornou-se um símbolo de resiliência e coragem, inspirando aqueles que, nas sombras, sofreram abusos semelhantes, mas nunca ousaram se manifestar. Sua luta havia apenas começado, e ela estava pronta para ir até o fim. Algumas semanas depois, Olivia Carter estava no tribunal do condado de Cook. O ar estava carregado de tensão. À sua direita, Jonathan Reis, seu advogado, revisava as anotações finais do caso. À sua esquerda, Raquel, sua fiel aliada desde o início, segurava sua mão para transmitir coragem e serenidade. Do outro lado, entraram os doutores William Hargrove e Stephen Mallory, acompanhados de seus advogados. Mantinham o semblante impassível, cientes da gravidade da situação e da cobertura da mídia que os pressionava. O público acompanhava cada detalhe do julgamento, ansioso para ver a verdade vir à tona. O juiz sentou-se e a audiência teve início. Jonathan Reis imediatamente expôs os fatos, citando vídeos de vigilância, alertas internos e depoimentos de enfermeiros e assistentes. A senhora Carter foi submetida a um comportamento completamente inaceitável em um ambiente supostamente seguro, declarou, com a voz ecoando pela sala. Exigimos sanções e reparações exemplares por esta flagrante violação dos direitos humanos e da ética médica. Olivia foi então chamada para depor. Apesar do nervosismo e da lembrança traumática da operação, ela relatou sua experiência com calma, mas com força. Cada palavra, cada detalhe pintava um quadro inegável de malícia e cumplicidade entre os cirurgiões. Hargrove e Mallory tentaram se defender, minimizando suas ações e apresentando desculpas superficiais. Mas as evidências eram contundentes. As gravações em vídeo mostravam claramente suas ações e intenções, e o apoio da equipe médica honesta reforçou a história de Olivia. Ao final do primeiro dia de audiência, um murmúrio percorreu o tribunal. O escândalo era real e a verdade se revelava diante dos olhos de todos. Olivia, exausta mas determinada, compreendeu que aquela batalha judicial transformaria sua vida e talvez a de muitos outros pacientes. Esse confronto direto com seus agressores marcou uma virada em sua luta. Ela não era mais apenas uma vítima, mas uma força capaz de quebrar a impunidade. À medida que o julgamento avançava, Olivia Carter começou a sentir o impacto total de sua história. Mensagens de apoio chegaram de todo o país nas redes sociais, pacientes compartilharam suas próprias experiências de abuso, grupos de direitos civis expressaram sua solidariedade e médicos honestos se voluntariaram para falar sobre a importância da ética médica. Cada publicação, cada artigo, aumentava a pressão sobre o Hospital Santa Margarete. Diante de uma tempestade midiática e da indignação pública, os líderes do hospital anunciaram medidas imediatas, auditorias internas, treinamento obrigatório para toda a equipe e a criação de um comitê independente para monitorar as práticas dos cirurgiões. Olivia, embora exausta pelo julgamento e pelas histórias dolorosas que teve que compartilhar, sentiu-se apoiada e valorizada. Ela sabia que sua coragem havia despertado algo maior do que ela, um despertar coletivo para o abuso no sistema médico. Certa noite, enquanto caminhava para casa, ela recebeu uma mensagem inesperada de uma ex-paciente de Hargrove e Mallory, que queria testemunhar em apoio ao seu processo. Esse gesto anônimo, mas sincero, a tocou profundamente. Olivia entendeu que sua voz havia aberto um caminho para outras vítimas e que sua determinação havia gerado esperança. Em seu quarto, ela olhou para a foto da família e respirou fundo. Isto não é só para mim, sussurrou. É para todos que não conseguiam falar. O apoio público tornou-se um escudo contra a injustiça.
E à medida que o julgamento avançava, Olivia sentia que cada depoimento, cada prova, cada palavra dita no tribunal aproximava a verdade e a justiça de um desfecho inevitável. As semanas seguintes trouxeram os primeiros resultados tangíveis. O escândalo no Hospital St. Margaret chocou toda a comunidade médica de Chicago. Os doutores Hargrove e Mallory não só foram suspensos, como também foi iniciada uma investigação oficial pelo Conselho Médico, ameaçando suas licenças e carreiras. Olivia, ainda frágil mas determinada, recebeu um telefonema da administração do hospital. Senhora Carter, gostaríamos de agradecer pessoalmente pela sua coragem, disse o diretor, com a voz carregada de gravidade. Graças a você, vamos reformular nossos protocolos. Câmeras serão instaladas em todas as salas de cirurgia e uma unidade de supervisão independente será estabelecida. Nos corredores do hospital, a equipe honesta, inspirada pela coragem de Olivia, recuperou a confiança e o orgulho. Enfermeiros, assistentes e médicos juniores agora se sentiam protegidos e ouvidos. Olivia havia se tornado um símbolo de vigilância e resiliência. Para Hargrove e Mallory, a pressão aumentava a cada dia. Suas tentativas de minimizar suas ações no tribunal foram frustradas pelas evidências e depoimentos, e até mesmo seus colegas mais próximos começaram a evitá-los, temendo que se comprometessem. Olivia, embora abalada pelos acontecimentos, começou a sentir uma mistura de satisfação e alívio. Cada passo em direção à justiça confirmava que ela havia feito a escolha certa ao se manifestar e lutar. Sua história não era mais apenas um incidente médico. Ela havia se tornado um exemplo para todos aqueles que enfrentavam injustiça e discriminação em lugares supostamente seguros. A luta não havia terminado, mas as primeiras consequências tangíveis sugeriram uma vitória iminente e fortaleceram sua determinação de ir até o fim para garantir que ninguém mais sofresse o que ela havia passado. Chegou o dia do julgamento final. O tribunal estava lotado de jornalistas, ativistas dos direitos dos pacientes e cidadãos curiosos. O clima era tenso, e todos os presentes estavam cientes do significado histórico do caso. Olivia Carter, vestida modestamente mas com confiança, subiu ao banco das testemunhas ao lado de seu advogado, Jonathan Hayes. Ela sabia que o depoimento final e as provas apresentadas pela equipe jurídica selariam o destino dos doutores Hargrove e Mallory. A audiência começou com as alegações finais. Jonathan Hayes reiterou os fatos, os gestos inapropriados, o desprezo demonstrado por Olivia, a cumplicidade entre os cirurgiões e a completa violação da ética médica. Essas ações não apenas violaram a confiança de um paciente, como também colocaram em risco a dignidade e a segurança de todos os pacientes, concluiu com veemência. Os advogados dos cirurgiões tentaram minimizar os fatos, mas as evidências em vídeo, os alertas internos e o depoimento da equipe médica honesta impossibilitaram qualquer defesa. Todos os argumentos foram sistematicamente demolidos pelas evidências irrefutáveis apresentadas por Jonathan Hayes. Após longas horas, o juiz levantou-se para anunciar o veredito. O silêncio reinou no tribunal. Após cuidadosa análise das provas e depoimentos, este tribunal considera os doutores William Hargrove e Stephen Mallory culpados de graves violações da ética médica e negligência com o dever para com os pacientes. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Os cirurgiões, paralisados e impotentes, perceberam que suas carreiras haviam entrado em colapso. Olivia, apesar da emoção que a dominava, sentiu um imenso alívio. Sua perseverança e coragem haviam valido a pena. Do lado de fora do tribunal, a multidão aplaudiu. Cartazes e faixas saudavam a coragem de Olivia e a importância da justiça. Ela percebeu que aquele veredito não era apenas uma vitória pessoal, mas também uma mensagem poderosa para todos aqueles que silenciosamente sofreram abuso e discriminação em instituições médicas. Naquele dia, Olivia se tornou um símbolo de resiliência e justiça, provando que a verdade, quando carregada com coragem, sempre triunfa. Poucos meses após o veredito, o Hospital St. Margaret passou por mudanças profundas. As práticas médicas foram completamente reformuladas, com novos treinamentos obrigatórios sobre ética, segurança e igualdade para todos os funcionários. Câmeras de vigilância adicionais foram instaladas em todas as áreas sensíveis, e uma unidade de monitoramento independente supervisionou cada operação. Olivia Carter, que se tornou uma figura pública de coragem e justiça, continuou a palestrar em conferências e a participar de programas de conscientização para proteger os pacientes. Sua história inspirou muitos a se manifestarem contra o abuso e a lutar por seus direitos. Os doutores Hargrove e Mallory, por outro lado, tiveram suas carreiras médicas destruídas.
Suas licenças foram cassadas e eles enfrentaram processos civis por suas ações. Nunca mais receberam qualquer credibilidade pública. Para Olivia, essa luta, embora traumática, abriu um novo capítulo em sua vida. Ela sentiu uma força interior inesperada e uma sensação de missão cumprida. Não apenas obteve justiça para si mesma, mas também ajudou a proteger a integridade do sistema médico para as gerações futuras. Certa noite, sentada na varanda de seu apartamento, Olivia contemplava a cidade iluminada. Pensou em Raquel, em Jonathan Reis, em todas as vozes que a apoiaram, e um leve sorriso surgiu em seu rosto. Esse sorriso não era apenas o da vitória, mas o de uma mulher que transformará a dor e a injustiça em força, inspiração e esperança para todos. A sala de cirurgia, que quase se tornará um lugar de vergonha, era agora um símbolo de vigilância e responsabilidade. E Olivia, com sua coragem e determinação, demonstrara que mesmo diante da injustiça mais flagrante, a dignidade e a verdade podem triunfar.